E se o maior obstáculo entre uma pessoa e os seus objetivos não for falta de talento, de sorte ou de grana? E se o inimigo mais perigoso estiver aí, agora mesmo, sussurrando no seu ouvido, disfarçado de maior fã? Hoje, a gente vai dissecar essa força destrutiva, mergulhando fundo no livro O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Olha, só pra gente ficar na mesma página, esquece o divã do Freud, tá? O ego que a gente vai desmontar aqui é outra coisa. É mais direto, mais primitivo, é aquela criança arrogante na nossa própria importância. Sabe? Aquela vozinha sedutora que convence a gente de que somos o centro do universo e que acaba transformando uma autoconfiança saudável numa arrogância perigosíssima. Para vencer essa guerra interna, a gente precisa de um plano de ataque, certo? Então se liga no nosso roteiro. Primeiro, a gente vai expor esse inimigo oculto. Depois, vamos analisar o ataque dele em 3 frentes: na aspiração, no auge do sucesso e lá no fundo do poço do fracasso. Aí, a gente se equipa com as ferramentas para dominar o ego e, por fim, encara a escolha que define tudo: ser ou fazer. Ok, primeira lição: o ego é um predador oportunista. Ele não tira férias, não descansa, ele envenena com arrogância quando a gente sonha, cega com soberba quando a gente conquista e afoga em autopiedade quando a gente cai. É como se fosse a nossa sombra acompanhando cada passo da jornada. Pensa no ego como um filtro defeituoso na lente pela qual a gente vê o mundo. Ele simplesmente distorce tudo. A autoconfiança vira arrogância, a ambição vira ganância. Ele vende pra gente uma história em que somos os protagonistas invencíveis de um filme. O problema é que a realidade não segue esse roteiro. Vamos ao primeiro campo de batalha, a aspiração. É bem aqui, no comecinho de tudo, que o ego planta as sementes mais venenosas. Ele faz a gente confundir o mapa com o território, sabe? O potencial com a realização. É que o ego é viciado em dopamina barata. Falar sobre o que a gente vai fazer libera aquela dose de validação instantânea, dando a sensação de progresso sem o trabalho duro. É a diferença entre o arquiteto que passa horas desenhando a planta e aquele que passa o dia postando sobre a futura obra-prima. E como o filósofo Kierkegaard genialmente sacou, essa conversa antes da hora não é inofensiva, não. Pelo contrário, ela enfraquece a vontade de agir. A energia que deveria ser usada para construir, para criar, para fazer, é gasta em palavras. A ação de verdade é substituída pela performance da ação. E aqui a gente chega numa encruzilhada fundamental, apresentada por um estrategista militar chamado John Boyd. Na vida, a gente pode ser alguém ou fazer algo. O caminho do ser é o caminho do ego, focado em títulos, em aparências, em aplausos. Já o caminho do fazer é o da substância, focado no trabalho, no processo, no impacto real. O ego sempre vai escolher o atalho brilhante do ser, mas a grandeza, essa tá na trilha árdua do fazer. Mas digamos que a gente superou a primeira fase. O trabalho foi feito em silêncio e o sucesso veio. Cuidado, muito cuidado. A gente acabou de entrar no território mais perigoso de todos. O sucesso é o oxigênio que transforma a pequena chama do ego num incêndio incontrolável. Lá no topo da montanha, o ar é rarefeito, a visão pode ser enganosa, o ego convence a gente de que somos reis imunes à gravidade. A gente para de ouvir porque acredita que já tem todas as respostas. A paranoia se instala e o objetivo deixa de ser explorar para se tornar a defesa do trono. Tem uma lei universal que é a seguinte: que não cresce, morre. O sucesso oferece o luxo perigoso de acreditar que a gente pode parar de aprender. Do momento em que se troca a mentalidade de estudante pela de mestre, a gente assina a própria sentença de estagnação. A humildade de ser um eterno aprendiz não é para iniciantes, é a estratégia de sobrevivência dos grandes mestres. Porque a realidade é essa: nenhum sucesso é permanente. Impérios caem, campeões perdem, recordes são quebrados. E quando a hora chega, quando a queda acontece, o que o ego faz com a gente? Bem-vindo ao terceiro ato, o fracasso. Se o ego era um sabotador na subida e um tirano no topo, na queda ele se revela um verdadeiro carrasco. Para uma mente sã, o fracasso é só um dado, um feedback. Para o ego, é um veredito final. Ele não diz o projeto deu errado, ele grita, a pessoa por trás dele é um erro. E ao fundir a nossa identidade com os resultados, o ego simplesmente rouba a nossa capacidade de aprender com a queda. A vergonha se torna uma âncora que prende a gente lá no fundo do poço. E como se libertar dessa tirania? Redefinindo o que é sucesso. O lendário treinador John Wooden nos dá a chave.
Sucesso é a paz de espírito que vem de saber que o melhor foi feito. Quando a gente transfere o foco do resultado, que é incontrolável, para o esforço, que é controlável, o ego é desarmado. Ele perde o poder de manipulação tanto na vitória quanto na derrota. Diagnóstico feito. Agora, vamos ao tratamento. Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas e aprender as estratégias práticas para domar essa fera interior. Presta atenção, porque estas são as 3 armas principais do arsenal. Primeira, a humildade do eterno aprendiz. Assumir que não se sabe tudo e buscar críticas. Segunda, a métrica do esforço. Medir o sucesso pelo que se controla, pela dedicação. E a terceira, talvez a mais radical, queimar a própria lenda. Abandonar a narrativa heróica que a gente cria sobre si e encarar a realidade sem filtro. O filósofo estoico Epiteto resumiu perfeitamente a primeira ferramenta. Se um copo já está cheio, não cabe mais nada. O ego nos convence de que nosso copo está transbordando de genialidade. A humildade é o ato de esvaziar esse copo todos os dias para que a gente possa aprender algo novo. E assim a gente chega ao campo de batalha final, que não é um evento único, viu? É uma guerra travada a cada momento, em cada decisão. A escolha é entre ser ou fazer. A mensagem final é esta, direta e implacável. O ego não é um aliado. Ele é um parasita que se alimenta das nossas ambições e as transforma em veneno. Ele fecha portas, destrói relacionamentos, sabota o nosso potencial. A escolha é simples. Ou a gente o neutraliza ou deixa que ele nos neutralize. E assim, esta análise se encerra com a mesma pergunta de John Boyd, ecoando para cada um de nós. Uma escolha que define uma vida, uma carreira, um legado. Ser alguém ou fazer algo? A resposta a essa pergunta define a realidade de quem a gente se torna. E a escolha, essa é constante.